Vamos corrigir agora a avaliação de matemática. Leia as informações a seguir sobre as propriedades da adição para responder às questões 1, 2 e 3. Propriedades da adição. Comutativa. Podemos trocar a ordem das parcelas que o resultado não se altera. Exemplo, 4 mais 2 igual a 6 e 2 mais 4 igual a 6. Então, essa propriedade da adição é chamada de propriedade comutativa. Elemento neutro. O zero adicionado a qualquer número natural não altera esse número. Por isso, o zero recebe o nome de elemento neutro. Exemplo: 4 mais zero igual a 4 e zero mais 4 igual a 4. Associativa. Na adição de números naturais, podemos associar as parcelas de diferentes formas que o resultado não se altera. Exemplo: 4 mais 2 mais 1 igual a 7. Então, pode fazer dessa maneira e dessa que o resultado não se altera, tá? Questão 1. Como é chamada a propriedade a seguir em que o zero aparece em uma das parcelas da adição? Então, essa propriedade, vamos voltar? Propriedade do elemento neutro, tá? Alternativa correta é a B. Chamamos de propriedade do elemento neutro da adição quando o zero aparece em uma das parcelas. 2. Observe: 53 mais 44 igual 44 mais 53. Essa propriedade é chamada de comutativa porque a soma não se altera quando as parcelas são associadas 3 a 3 de modos diferentes? Não. Ao trocar a ordem das parcelas, o resultado não se altera? Sim, tá? Então, é chamada propriedade comutativa porque, ao trocarmos a ordem das parcelas, o resultado não se altera. Alternativa B, tá? 3. Como é chamada a propriedade a seguir? Que ela está associada, né, entre os parentes. É chamada de propriedade associativa. Olha, vamos voltar. Associativa. Na adição de números naturais, podemos associar as parcelas de diferentes formas que o resultado não se altera. Estamos falando da adição. Observe a imagem abaixo para responder a questão 4. A propriedade da anulação da subtração é a seguinte: quando o minuendo e o subtraendo são iguais, a diferença é igual a zero. A propriedade da invariância da subtração é a seguinte: se subtrair ou adicionar um mesmo número aos dois termos da subtração, minuendo e subtraindo, não alteramos a diferença. Considerando a subtração, 38 menos 15 igual a 23. Se subtrairmos 5 do minuendo e 5 do subtraendo, temos 23 também. E se nós adicionarmos 5 ao minuendo e 5 ao subtraendo, também obtém o mesmo resultado. Luiz tinha 106 figurinhas e, em uma disputa com seu amigo, perdeu 106. Com quantas figurinhas Luiz ficou? Como é chamada a propriedade da subtração que se refere a essa operação? Então, se ele tinha 106 e perdeu 106, Luiz ficou com 0 figurinha. Como é chamada a propriedade da subtração? Essa propriedade é chamada de propriedade da anulação da subtração, quando o resultado, né, a diferença é igual a zero. 5. Em um rascunho, resolva as adições a seguir e assinale a alternativa que corresponde aos resultados. 4.500
mais 3.678 é igual a 8.178. 5.690 mais 1.234 mais 4.323 é igual a 11.247. 9.200 mais 5.428 mais 3.209 é igual a 17.837. A alternativa correta da questão 5 é a A. 6. Em um rascunho, resolva as subtrações a seguir e assinale a alternativa que corresponde aos resultados. 1.348 menos 1.245 é igual a 103. 2.000 menos 789 é igual a 1.211. E 1.247 menos 158 é igual a 1.089. A alternativa correta da questão 6 é a C. Resolva as situações problema abaixo em um rascunho e depois digite as suas respostas. Carlos tem 532 figurinhas em sua coleção. Miguel tem 324. Quantas figurinhas Carlos tem a mais que Miguel? Então, eu tenho que fazer 532 menos 324, uma subtração. Então, quantas figurinhas Carlos tem a mais do que Miguel? 208 figurinhas, tá? Carlos tem a mais do que Miguel, 208 figurinhas. Questão 8. Uma fábrica de roupas vendeu 1.843 calças, 2.576 camisas e 1.265 bermudas. Quantas peças de roupa foram vendidas? Aqui temos que fazer uma adição. Somando o total, quantas peças de roupa foram vendidas? Foram vendidas 5.684 peças de roupa, tá? 5.684. Questão 9. Tiago tinha 386 bolas de gude. Perdeu 132 no jogo. Depois comprou mais 156. Quantas bolas de gude Tiago tem agora? Então, se ele tinha 363 e perdeu 132, ele ficou com 254. Só que depois ele comprou. Então, de 254 mais 156, ele ficou com 410 bolas de gude, tá? Quantas bolas de gude Tiago tem agora? Tiago tem agora 410 bolas de gude. Questão 10. Numa estante havia 120 livros. Colocaram mais 48 e depois retiraram 23. Quantos livros ficaram? Então, tinha 120. Se colocaram mais 48, ficou com 168 livros. Só que desses 168, retiraram 23. 168 menos 23, 145. Quantos livros ficaram? Ficaram 145 livros.